Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como publicar ou quais os cuidados que você tem que ter para publicar o seu primeiro artigo. Vem comigo! Bom, publicar o primeiro artigo, ele é sempre uma sensação muito nova, um mundo que você está começando a descobrir e que depois, na medida que você for publicando, você vai perceber que são as exigências parecidas, os protocolos são parecidos de todas as revistas, porque nós também temos que obedecer regras. Então, o que eu aconselho para você nessa primeira fase de publicar o seu material? Bom, em primeiro momento, vê se você tem alguém para te orientar ou algum colega que queira publicar com você. Por quê? Porque é uma jornada que vai exigir alguns investimentos de tempo, algum investimento de você compreender melhor esse mundo, e ter uma pessoa do seu lado é sempre bom nesse momento. Então, se você tiver um orientador ou algum colega que possa embarcar nessa com você, eu aconselho. É por isso que tem alguns artigos que você verifica que tem vários autores. O que é isso? Significa que cada um desses autores exerceu um papel ou fez alguma coisa durante o processo de construção do material. Então, se você tiver mais de uma pessoa além de você, ou para fazer a revisão, para coletar os dados, para tratar os dados, pode ser uma coisa muito interessante. O segundo aspecto que eu quero conversar com você é sobre a certificação de que seu material tenha um problema. Isso são os artigos que eu recebo que de cara tem como a gente avaliar que a pessoa não tem experiência, porque às vezes acha que um tema é legal, acha que aquele assunto pode contribuir, mas não se dedicou, não dedicou um tempo a decidir ou para entender qual é o problema. Qual é o problema que o seu material está tentando ali contribuir, está tentando auxiliar e, em alguns casos, até mesmo resolver. Então, todo o artigo científico, ele tem que trabalhar, ele tem que girar em torno de um problema. Ele não pode simplesmente existir por existir. Ele tem que ter um problema, tá ok? Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Posteriormente, as normas que esse artigo deve adotar. Cada revista, cada instituição, cada manual possui algumas normas. De forma geral, com relação à linguagem, aos critérios acadêmicos, científicos que devem ser adotados, até mesmo a construção do texto, elas são muito semelhantes. Mas o que mudam? Existem revistas que pedem uma quantidade de caracteres, quantidade de páginas, formatação de acordo com a letra, formato de você colocar uma tabela, uma figura, se aceita, se não aceita. Esses são os primeiros critérios que, quando você submete um artigo para uma revista, que a pessoa que vai estar recepcionando esse material vai avaliar. Então, é sempre bom, antes de você pensar em publicar um artigo, escolher a revista que você pretende submeter, uma ou duas, e ver se essa revista possui normas e padrões definidos, tá ok? A outra coisa é a revisão da linguagem. É muito comum que, no primeiro momento, o autor não tenha cuidados com relação ao caráter científico. Então, ele use no decorrer a primeira pessoa, ele se inclua no material com algum aspecto ideológico muito forte. Isso não deve. A linguagem científica, ela é sempre uma linguagem de pesquisador. Ele tem que ter uma linguagem fora do contexto ali do cientista, do pesquisador, analisando aquele material. Ela tem que ter uma linguagem onde haja um distanciamento, onde você vai estar falando de uma maneira científica para uma população. Isso é um dos cuidados que mais eu vejo que acabam atropelando aí o sucesso na publicação do artigo. Por fim, a metodologia. Existem normas, existem regras metodológicas e padrões metodológicos aceitáveis para a publicação do artigo. Ele pode ser um artigo de revisão,
mas ele tem que ter alguns cuidados metodológicos. Ele pode ser um artigo de revisão integrativa, revisão sistemática, qualitativo, um estudo de caso, uma pesquisação, enfim, existem muitas metodologias que você pode utilizar. Mas é importante que você utilize uma dessas metodologias e deixe expostos no seu material. Eu já recebi fórmulas assim em pedaço de papel e o autor tira uma foto e manda. Não tem como publicar porque existe esse cuidado científico ali da sua publicação. Você tem que ter um fundamento, você tem que ter um embasamento, você tem que demonstrar que aquele artigo, como eu falei anteriormente, ele resolve algum tipo de problema ou ele traz algum tipo de contribuição, tanto para a sociedade, quanto para a academia, quanto para onde você está inserido, que deve ser considerado e se faz passível de ser publicado. São esses os primeiros critérios que você ou seu colega devem analisar ao submeter o material para uma revista. Eu acredito que, adotando esses critérios, esses cuidados, você vai ter um sucesso muito grande na publicação do seu primeiro material, tá ok? Lembre-se, sempre pode contar conosco, dúvidas vocês podem deixar aqui embaixo, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. Um abraço e até a próxima! Alguém se engasgou aí?